Aleluia! Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Somos a comunidade evangélica cristã Fonte de Água Viva e hoje estamos aqui para ministrar a palavra do bom mestre. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, uma passagem que nós já pregamos algumas vezes aqui, mas que hoje, através de uma mensagem que eu recebi, eu me retirei um pouco para poder buscar algo ali do Senhor, e me veio essa passagem assim que eu recebi essa mensagem, que é a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Nós vamos ministrar a palavra do bom mestre. Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor dos exércitos. Nós declaramos que Ele é soberano. A turma do glória a Deus já chegou aí? Glória a Deus. Turma do amém? Amém. Turma do aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu de compaixão. Correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse-lhe o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegremo-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Podeis assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Para você que está conosco nesta noite, nós queremos ministrar esta palavra que nós já ministramos algumas vezes aqui, mas todas as vezes que nós ministramos esta palavra, o Senhor, Ele fala algo diferente conosco. Não problema é isso, Zé? Tranquilo? E essa palavra fala conosco de uma forma diferente. Quando nós olhamos para essa passagem do filho pródigo,
Nós podemos ter várias situações aqui que nós podemos acondicionar na nossa vida. Nós podemos olhar e ver aquele irmão que, eu estou falando até irmão de sangue aqui, que decidiu ir morar lá nos Estados Unidos e nunca mais voltou. Nós podemos olhar para aquele irmão da igreja que se desviou e foi para outro caminho. Nós podemos olhar também para a nossa própria vida dentro da casa do Senhor. Mas nessa noite tem uma parte desta palavra que fala profundamente ao nosso coração. É quando a palavra diz que esse homem tinha 2 filhos. Na sexta-feira, quando nós pregamos aqui, nós dissemos que Jesus é o primogênito de muitos. A palavra do Senhor fala que aquele a quem o Pai me libertar, aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas estão vivendo hoje presos a erários, presos a tudo quanto é situação monetária, né? Eu vi um vídeo essa semana, até de comédia, né? A moça chegava no advogado e falava: olha, eu queria saber que o negócio, o que foi? Eu queria saber como é que chama aquele negócio quando a gente recebe uma herança e tal. Aí o rapaz: é o inventário. Pois é, eu queria ver, porque meu pai tem muitas propriedades, tem muito isso, tem muito aquilo. E aí o advogado falou: não, então tá fácil, é só você trazer o atestado de óbito aqui, nós vamos fazer os procedimentos e tal. Só que aí a moça: não, mas eles não morreram não, eles estão vivos. Não, então você não tem direito a nada ainda não, ué. Não, mas eles são meus pais, eu tenho direito. Não, você tem direito quando eles morreram, mas não é assim, né? Eles não morreram ainda não. Então eu tenho que esperar eles morrer para me poder adquirir alguma coisa? Ué, não vai ser desse jeito que você quer. E no filho pródigo, a palavra fala que esse filho mais jovem, ele chega perto do pai e fala: pai, eu quero a minha parte dessa herança aí, eu tenho direito a essa herança. E nós aprendemos com isso que o filho sabia exatamente qual eram os bens desse pai. Hoje em dia, quando morre, se eu não estou enganado, 50% fica para os filhos e 50% da herança continua com aquele que ficou vivo. Depois, o pai falece, os outros 50% são distribuídos entre os filhos. Se eu não me engano, a lei é mais ou menos aí. Lá eu não sei como é que funcionava. Eu sei que o pai estava vivo e o filho pede a parte dele da herança. Então o filho sabia qual era a parte dele. Não adiantava o pai pegar uma fração daquele dinheiro e toma aqui tua parte. Não, eu sei quanto que é a minha parte. Mas a Bíblia também fala do irmão mais velho. E fala que esse irmão mais velho, ele diz que: olha, eu trabalhei a vida inteira para o Senhor nunca me deu um cabrito para me comemorar com os meus amigos. Mas é esse teu filho que foi gastar tudo com prostitutas, com cachaça, com não sei o quê. O Senhor manda matar um novilho gordo. Por que novilho gordo? O pai tinha certeza que esse filho ia voltar. Por isso aquele novilho estava gordo. O pai estava preparando para o dia que aquele filho voltasse. O outro filho podia ter pegado qualquer uma daquelas ovelhas ali, feito um churrasco, o pai não ia falar nada. O pai não ia contra ele, porque o filho estava ali sempre com ele, trabalhando com ele, vivendo com ele. Mas olha um detalhe aqui no versículo de número 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas aqui, em momento algum, esse filho mais velho fala que amava o irmão mais novo. Em momento algum dessa parábola ele vai falar que amava esse irmão mais novo. Para ele, já que o pai tinha dado metade da herança dele, tudo que estava ali agora pertencia a ele. Na cabeça dele, pertencia a ele. O que eu quero dizer nessa noite para você, amado irmão, é que muitas das vezes nós buscamos
pegar a herança do Senhor precipitadamente, quando não estamos preparados para essa herança. O Senhor deixou algo para nós que é muito mais valioso do que qualquer erário financeiro. O Senhor deixou para nós o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou o sangue vertido na cruz para que nós pudéssemos ter direito à parte da herança que cabe a Cristo Jesus. E a palavra diz que Jesus vai vir buscar o seu povo, ou seja, os muitos, porque o primogênito é Jesus. Deus não poupou o seu Filho único, mas por nós Ele permitiu que Jesus passasse tudo aquilo. E o mais interessante também nessa passagem é que quando o filho pede a herança ao pai, o pai não lhe nega essa herança. Quando ele pede essa herança ao pai, ele está querendo dizer para o pai dele o seguinte: olha, eu não preciso do senhor para cuidar do que é meu, eu sou inteligente. Nós trazendo isso para os dias de hoje, nós podemos observar que hoje as crianças menores sabem fazer muitas coisas que nós adultos não sabemos fazer, principalmente em termos de tecnologia. Se precisar de mim para jogar um joguinho no PlayStation, esse estranho aí, eu não sei nada, não consigo nem jogar, e nem paciência para isso eu tenho. Mas as crianças conseguem jogar, conseguem isso, conseguem aquilo e tal, né? Às vezes eu fico olhando lá, a Melissa levanta, vou tomar café. Ela mesmo vai lá, faz o pão dela na misteira, ela vai lá, faz o negócio dela e tal. E às vezes a gente que é adulto não sabe fritar um ovo. Esse filho estava saindo debaixo de uma cobertura do pai. Se nós olharmos para dentro da igreja, quantos irmãos saíram debaixo da cobertura espiritual para ir andar, para dar uma volta no mundo, e andar em um mundo em que ele não tem essa cobertura. Ele não tem essa cobertura. E quando ele não tem essa cobertura, ele está sozinho. Amado irmão, quando você sai da cobertura espiritual de alguém, você deve imediatamente ir para outra cobertura. Se você saiu de uma igreja, talvez você não gostou da doutrina da igreja, não gostou do que é ensinado ali, aí você vai para outra igreja e tal, mas você sai e imediatamente vai para outra. Você não fica pulando de galho em galho, e você não fica também num lugar que você não está se sentindo feliz. Às vezes você está dentro da casa do Senhor, na casa do Pai, mas você está querendo dar uma volta no mundo, você está querendo dar um passeio no mundo, você está querendo ver o que está acontecendo lá no mundo. E o perigo é isso aí, é eu querer sair da casa do Pai, aonde eu tenho cobertura, aonde eu tenho amor, aonde eu tenho carinho, aonde eu tenho outros irmãos. Porque a palavra vai nos dizer que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Ele passava necessidade na casa do pai? Não. Ele foi para uma terra distante, onde ele era forasteiro, estrangeiro, e começou a passar necessidade na casa do pai. Começou a passar necessidade naquele lugar, a ponto de ir trabalhar com o cidadão numa pocilga de porcos. E para quem não sabe, o judeu não come carne de porco. Então vamos supor que esse pai aqui, ele era judeu. Vamos supor aqui que esse jovem era judeu. Ele teve que mexer com porcos, que era um animal aos olhos deles impuros. E aí o que acontece? Chega lá, eles pegavam as sementes das alfarrobas, as folhas das alfarrobas, das alfarrobeiras, para dar aos porcos, mas nem isso eles davam para ele. Ou seja, ele estava passando necessidade, estava passando fome. Acredito que
banho também não tinha. Acredito que todos aqueles amigos que ele fez do lado de fora da casa do pai o abandonaram porque não tinha mais nada para gastar. Traga isso para o seu dia. Quantas pessoas você falou sim e bateu nas suas costas dizendo: você é meu melhor amigo, você é minha melhor amiga. No dia que você falou não, virou a cara para você. Virou a cara para você e nunca mais te deu atenção. Quantas pessoas que você se abria e achava que ela era seu amigo, que ela era a pessoa, nossa, é a melhor pessoa que eu conheço, a pessoa mais legal que eu conheço, mas nas suas costas falava mal de você, nas suas costas entregava segredos que você em confiança contou para ela. Quantas pessoas fez isso com você? Todos nós passamos por isso aqui. Enquanto a gente está com dinheiro no bolso, está com carro bom, tanque cheio, você arruma 1001 amigos. Enquanto você está na política mesmo, eu pude observar isso. Enquanto os outros estavam lá pagando cerveja para os outros, nossa, você é bom demais. Tefão, que foi vereador, e sabe disso. Você é bom demais, você é isso, você é aquilo. Pode contar com o meu voto lá. Aí chega no dia da eleição, o cara finge que nem te conhece. Vai lá e vota no cara que já está no poder lá há 200 anos, que nunca fez nada para a cidade, que nunca correu atrás de nada para a cidade. É isso que a gente vive aqui, nessa terra. Enquanto você está lá pagando cerveja, pagando torresmo, pagando porção de carne, a pessoa enchendo o pandu, você é o bom. Na hora que você não dá uma bala para a pessoa, que você nega, aí você não presta mais. É isso que acontece. Às vezes você, né? Mais uma vez eu cito o Tefão, foi vereador, que tem coisa que não cabe um vereador fazer. Mas aí a pessoa vai lá e pede o Tefão: eu preciso de uma cesta básica, eu estou passando dificuldade e tal. Isso não é coisa de vereador fazer. O país tem o CRAS, aí. O país tem assistência social. Aí a pessoa vai lá e se vende por uma cesta básica, se vende por um caminhão de tijolo, se vende por um caminhão de telha. Esse filho pródigo, enquanto ele tinha dinheiro, todo mundo rodeava ele. Pô, você é legal demais, cara. Nossa, como você é bacana. Que não sei o que, o cara cheio do dinheiro, porque a herança dele não era pequena. Mas eu posso estar aqui hoje, e eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo em 1994, dia 1º de julho de 94. Eu apresentei no quartel da polícia. Eu me lembro que meu pai me deu um paçoco assim de dinheiro e tal, para mim poder começar a minha vida lá em Patinga. E foi no dia que mudou o dinheiro para real. Então um dia antes meu pai me deu dinheiro para poder viajar para lá. Só que aí mudou o dinheiro e o pessoal na época do Benji foi lá para poder trocar o dinheiro dos polícias. Eu dei aquele paçocão de dinheiro para a mulher me deu 12 notas de 10 reais. O tanto que o dinheiro desvalorizou naquela época, assim, do que era para o que ficou. Porque o real até um certo ponto foi muito bom. Hoje está complicado, né? Na época o real equiparava com dólar. Você comprava um frango por R$1 e tal, era desse jeito. Então o que acontece? O que eu quero dizer? Foi um período de 9 meses que eu passei ali, difícil, porque o salário nosso era muito pequeno. Agora, esse rapaz aqui, da palavra, a palavra diz que quando ele chega lá, nessa região, e desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, a palavra vai dizer que houve uma grande fome naquele lugar. Houve uma grande fome em toda aquela região. Agora vamos dar um exemplo aqui. O filho pródigo, o pai mora aqui em Minas Gerais, mora aqui em Boteiros, e o filho está lá no Acre. Olha a distância. Está lá não sei aonde, lá onde o Judas perdeu a bota, a meia e o resto das roupas, tudo. Aí o que acontece? Como é que ele veio embora? Como é que ele veio embora de lá? Ele não quis vir como filho, não.
A palavra fala que ele lembrou do que os servos do pai dele tinham lá na fazenda, lá na casa. E ele fala: pequei contra os céus e contra a terra. Então, aqui ele quer dizer o que? Eu pequei contra Deus. Por quê? Porque eu não honrei meu pai e minha mãe. Eu não honrei o meu pai, que sempre fez tudo por mim, que me amou, que sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele falava não para mim. O maior problema do cristão hoje é que ele acredita que Deus não fala não. Ele acha que Deus vai sair te dando tudo de qualquer maneira, de mão beijada. Não é assim não. A Bíblia é um livro de condições para concessões. E quando Deus fala não, é porque Ele sabe que naquele momento você não tem condição de ter aquilo. Às vezes você pensa, outro dia o Gabriel chegou perto de mim, fiz uma aula de autoescola, já quero pegar o Fox e dar uma voltinha. Eu dei uma risada na cara dele e falei: capaz. Na segunda aula que ele foi, nossa, é difícil pra caramba, tá louco? Eu falei: não é, você tá achando que eu vou deixar você pegar carro sem carteira, com a ciclo, como é que chama? Ciclo, como é que chama, Marcelo? Aquela primeira permissão lá? Não, por exemplo, antes da permissão tem uma que é para você fazer autoescola. Eu esqueci o nome. É autorização para conduzir ciclomotor, acho que é isso mesmo. Falei: você acha que eu vou te dar esse trem aí para você poder perder tudo que você fez até agora? Capaz, velho. Aí não, véio. Então, a nossa responsabilidade de pai, ela vai muito além da nossa responsabilidade de filho. Porque a Bíblia fala: honrai pai e mãe, para que você tenha seus dias aumentados na terra. Mas lá em Provérbios a palavra fala: não esconde a vara do teu filho, para que no futuro ele não venha envergonhar a própria mãe. Em várias passagens de Provérbios a Bíblia vai falar para você não esconder a vara do teu filho, para que a mãe não seja envergonhada. E muitas vezes o que acontece é que nós, como pais, nós falamos não para os nossos filhos e eles não aceitam, porque eles se acham autossuficientes. Esse rapaz aqui, ele achou que ele sabia tudo, ele achou que ele tinha condição de administrar um erário grande de dinheiro, e ele ainda vai para uma terra distante, uma terra longe. E o que acontece com ele? Ele fica na miséria, ele fica sozinho, ele fica na solidão. E ele vai lembrar de quem? Do pai. É evidente que quando a Bíblia está falando pai aqui, eu conjecturo que está falando de mãe também. Nós não sabemos a idade desse jovem, mas a Bíblia fala que ele era jovem. Então vamos supor que ele tenha mãe. Então eu sinto que ele também sentia falta da mãe também. Mas ele não quis voltar para a casa do pai como filho. Ele queria só ser tratado como os empregados eram tratados. Só isso que ele queria. Porque lá tinha comida, lá tinha dormida, lá tinha onde tomar banho. Ele só queria isso. E ele chega perto do pai. E ele chega perto do pai e fala: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Algumas pregações aqui atrás eu falei algo aqui. E eu sei que teve pessoas que ficaram meio escandalizadas, meio balançadas aí e tal. Mas se a gente pregou por orientação do Espírito Santo, a gente não prega aquilo que o Espírito Santo não nos dá de direção. Mas tem pessoas que estão com esse pensamento aqui, ó: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aonde estão essas pessoas? Desviadas. Estão desviadas. E por que elas estão desviadas? Porque elas têm vergonha de fazer o que esse filho aqui fez. Pai, eu pequei contra o Senhor, eu desonrei o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho.
Não sou digno mais de estar na tua casa. Tem gente, outro dia eu estava pensando nisso, estava tomando banho, estava pensando nisso. Tem gente que pecou e acha que agora é só no dia do juízo. Então o sacrifício de Jesus não valeu nada. Se ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo que nós pecamos lá atrás, pelo que nós pecamos hoje, pelo que nós ainda vamos pecar amanhã, e nos deu livre acesso para pedir perdão a Deus, o que nós não podemos acreditar é que nós temos tempo de segundos para arrependimento. Isso aí nós não vamos ter, não. Você pode ter certeza que nós não vamos ter, não. Eu sempre tenho pregado aqui, dito que o tempo não nos pertence. O tempo pertence a Deus. E Deus pode simplesmente tirar o teu fôlego de vida sem você ter tempo de se arrepender. Hoje nós conversávamos, eu e a Maria, a Simara, nós estávamos na mesa conversando, e a gente falava sobre debates, né? Eu sempre ensinei aqui na igreja que nós não devemos debater com ninguém, né? No começo da conversão do Maciel, o Maciel me deu muito trabalho com isso, né, Maciel? Tive que chamar sua atenção muitas vezes, né? Poder, não discute não adianta discutir. Por quê? Porque você vai criar contenda, você vai criar e tal, não vale a pena. E no primeiro evangelismo que nós fizemos aqui, nós vivemos essa situação na praça, né? O rapaz com o Bruno lá, então nós vivemos na prática isso lá. Mas nós estávamos conversando, e a Maria falou que assistiu um debate e que ela viu que o debate não edificou em nada na vida um monte de gente, conhecedor de Bíblia, bispo, não sei mais o que, contra um cara que tem uma filosofia de vida diferente. E não é por um falar que você vai para o inferno, que você vai para isso, que você vai para aquilo, que você vai convencer as pessoas. O que vai convencer muita gente é o seu testemunho de vida. Brigar, discutir, não cabe ao servo do Senhor contender com ninguém. É evidente que existem debates que são sadios, que são coisas que você aprende e leva para o resto da sua vida. Mas quando juntam uma mesa redonda para sabatinar um cara que nem cristão não resolve, gente. Não resolve. Porque você não está expressando um pingo de amor na vida dessa pessoa. E aí você vira esse segundo filho aqui. Porque quantas pessoas que estão dentro da própria casa do Senhor, mas ele é o primeiro a dar uma pesada na cacunda do cara quando ele dá uma deslizada e empurra o cara para fora da igreja. Você não é digno de estar no nosso meio, não. Você não é digno de estar no nosso meio, não. Já dá uma bicuda no cara, já bota o cara lá para fora. Ele morre pela placa da igreja, mas ele é incapaz de ministrar perdão na vida das pessoas. Ele morre pelos usos e costumes, mas ele é incapaz de estender a mão para quem está caído. E aí eu me pergunto, que amor é esse? Que amor é esse? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que esse filho, quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu e se encheu de compaixão. Qual é o pai que gosta de ver o filho chegar bêbado em casa, chegar drogado em casa? Eu me lembro de uma vez, fui visitar meus filhos lá em Manhuaçu, passei na casa deles e eles fazendo um churrasco lá, e eu tomei um tanto de cerveja lá, fiquei chapado. E em vez de ir para a casa da minha mãe direto, minha mãe mandou minha irmã me buscar e eu bebi. E deu um chuvão e tal, e minha irmã me buscou lá. Quando eu cheguei em casa, eu sentei na cama assim, e eu sempre fui assim, irmãos, quando eu bebi, eu ficava tonto, eu não conversava com ninguém. Tomava banho e ia deitar. Eu nunca discuti, briguei, xinguei, quando eu bebia. Louvado seja Deus, já há 12 anos sem beber. E aí o que aconteceu? Quando eu sentei na cama, a minha mãe veio e botou o dedo na minha cara e falou comigo assim: nunca mais
você entra dentro dessa casa bêbado e põe um copo de cerveja, de que for que dentro de casa. Eu e o seu pai nunca te ensinamos isso. A vontade que eu tive foi de... A cachaça curou na hora. A vontade que eu tive foi igual a avestruz, enfiar a cabeça dentro de um buraco. Eu ia ficar uma semana, eu quis ir embora no outro dia. De tão sem graça, um homem com quase mais de 30 anos, tomar um solavanco desse do pai e da mãe. Da minha mãe, no caso, né? Que meu pai já tinha falecido. E eu vou falar a verdade para vocês, eu fiquei totalmente sem graça. Agora imagina uma coisa, imagina esse filho que pede a herança para o pai dá a herança, ele perde tudo, ele vem todo maltrapilho, fedendo, descalço, que nem sandália nos pés não tinha, cheirando um sovaco violento, misericórdia. E o pai dele olha para ele, tem compaixão, o abraça e o beija. Agora você imagina você, pecador, porque quando você peca, você não está exalando o perfume de Cristo, você está com aquela mancha do pecado em você, e Deus está olhando para você. Você está com um bafo de bode lascado, porque você pecou e você falou coisas que não devia ter falado, seus ouvidos cheios de cera, seu pé chulezento, sua roupa fedendo, você todo maltrapilho fedendo, porque você pecou, errou, vacilou diante de Deus, e você olha para Deus arrependido, e Deus contempla você e fala: vem, filho, e te abraça e te beija, através do Espírito Santo. Hoje é culto da família, e eu quero dizer para você, nós estamos aqui falando de uma família, nós estamos falando de uma família que foi desfeita por causa de dinheiro, mas que o pai não esqueceu desse filho, o pai não deixou esse filho jogar nas traças. Quando esse filho voltou, esse filho foi recebido com compaixão, foi mandado lhe colocar um anel no dedo, sandálias nos pés, uma vestimenta nova. Eu creio, tenho essa conjectura, a palavra não fala, mas eu creio que foram convidados os vizinhos ali para banquetear, e o pai já esperava por ele, porque aquele novinho estava sendo engordado para isso. Estava sendo engordado para isso, aquele novinho. Mas aí chega o irmão mais velho. Eu sempre trabalhei aqui, eu sempre fiz todas as suas vontades, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Vamos trazer para a igreja agora isso aqui? Quem está comigo? Vamos trazer para a igreja? Aquela pessoa que trabalhou, que ficou na igreja 20 anos, nunca foi levantada a nada, mas precisava para limpar a igreja, estava lá, precisava para mexer no som, estava lá, precisava para isso, estava lá, fazia tudo por obrigação. Eu penso que esse segundo filho, ele era dessa forma. E aí no dia que levantou um irmãozinho que estava 5 meses na igreja, esse mais velho quase morreu. Mas não é possível, eu estou aqui há 20 anos, eu não sou nem cooperador, não sou nada, não sou presbítero, não sou diácono, não me dão oportunidade para isso, não me dão oportunidade para aquilo. Eu já vivi isso aqui, de pessoas acharem que não tinham oportunidade. Mas quem está à frente do trabalho sabe quem está pronto e quem não está, porque o Espírito Santo mostra. Ninguém é levantado à toa, o Espírito Santo mostra. Tem gente que é muito bom de serviço, mas existem coisas que ainda precisam ser melhoradas, porque é o exemplo que a gente fala. Nós pregamos a palavra de Deus, mas o nosso exemplo é a Bíblia que vai ser lida aí fora. Então o que acontece? Por exemplo, nosso irmão diácono Bruno,
Está quase um ano no cárcere. Mas todas as informações que eu tenho e cartas que ele manda, ele fala para mim que ele está firme lá, que ganhou almas lá, que ele está ministrando a palavra lá dentro. Nosso irmão Diácono Bruno nunca teve um dia que eu chegasse para ele e falasse assim: ô Bruno, eu não tenho condição de pregar hoje, ministra no meu lugar. Podia faltar 5 minutos para o culto, ele sempre tinha uma palavra pronta. E um dia ele falou algo para mim que me marcou muito. Ele falou para mim: todos os dias, quando eu estou deitado lendo a palavra, eu examino a minha vida, para ver no que eu posso mudar e tal. E mesmo ele fazendo tudo isso, o Bruno teve problemas. Ele teve problemas. Pastor, mas o senhor está explanando ele? Não, eu estou mostrando ele como exemplo, porque só o Senhor sabe o amor que eu tenho pela vida dele e a espera que o meu coração anseia para esse filho voltar. Só o Senhor que sabe. Hoje a gente falava sobre isso. O tanto que eu amo a vida dele e o tanto que eu anseio e oro para que o Senhor o liberte, para que ele possa estar aqui conosco. A igreja sente falta dele. A família dele sente falta dele. A mulher dele sente falta dele. Então, eu quero dizer para os irmãos, às vezes nós somos aquele que vai empurrar a pessoa para fora da igreja. Nós vamos chegar, a pessoa deu uma escorregada ali, vacilou, nós mete o pé nela e manda ela embora. É evidente. E aí também nós temos que abrir um parênteses, que a igreja tem as suas doutrinas. A igreja tem os seus usos e costumes. A igreja tem o seu estatuto, e tem coisas no seu estatuto que vão fazer a gente seguir em frente. Vem cá, Léo, fazer um favor. Que vão fazer a gente seguir em frente. Então, o que eu quero dizer? Que nós... Olha aqui. Mas continua? Então, eu quero dizer para cada um de nós que nós não sejamos esse que vai empurrar o outro porque ele pecou. Porque você pode ter certeza, existe uma diretoria nessa igreja que sabe até onde ela pode ir e que sabe qual é a providência a tomar em determinados casos. Mas agora, a gente chegar e dar uma bicuda na pessoa e mandar a pessoa embora, não. Agora, quem saiu pela porta da frente sabe o caminho de volta. Quem saiu pela porta da frente, só teve uma pessoa aqui que foi excluída da igreja, só uma, por ser vergonhice, por começar a querer envolver com as mulheres da igreja, ir na casa das irmãs solteiras, em horário e fora de hora, pegar o grupo da igreja, pegar o telefone das irmãs, ficar ligando para as irmãs. Falei, não me respeitar como pastor, ficar com leve trás. Meu filho, você não tem condição de continuar aqui não. Você não quer mudança? Então tchau para você. Vai procurar um outro lugar para você congregar. Aqui não tem condição de você permanecer não. Ah, mas o senhor foi duro. Mas duro não. Duro é eu deixar uma pessoa que está aqui dentro, uma maçã que está podre, apodrecer nas outras maçãs. Para isso existe pastor. Você acha que o pastor... ele não quis que a gente tirasse os carrapichos dele. Ele não quis que a gente tosasse ele. Não aceitava a correção. Então ele não pode estar no nosso meio, porque nós temos um estatuto aí. Um estatuto registrado, nós temos tudo isso. E o pior, indo para outros ministérios falando do nosso ministério, levando fofoca de coisas que nós pregávamos aqui. Inventou uma heresia que eu falei que só podia pregar o Novo Testamento. O sangue de Jesus tem poder. Pregar só os evangelhos, aliás. Se baseou lá em Marcos, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho. E aí falou que eu falei que ele só podia pregar o evangelho. Não entendeu nada do que eu quis dizer para ele. Não dá, ué. Aí começa a distorcer as coisas. Então esse filho pródigo, ele volta
e há uma comemoração naquela fazenda. Junta-se os empregados, todo mundo. Quando o filho mais velho chega e olha aquilo ali, uai, eu não vou entrar aí não, que nem é meu lugar não. Eu trabalhei a vida inteira, o senhor nunca me deu nada para comemorar. O que esse filho queria, irmãos? Eu já preguei sobre isso aqui. Ele queria o galardão desta terra. Ele queria que o pai dele batesse no ombro dele e falasse para ele: nossa, como você é bom, como você me ajuda, como você faz isso, como você faz aquilo, e inchar igual toma lavagem, né? Só que ali estava comemorando a volta de um filho que estava perdido. E ele, em momento algum, ele disse que amava esse irmão. E às vezes nós estamos na casa do Senhor e nós estamos mais preocupados em chutar o irmão para fora e não expressar esse amor para essa pessoa, do que preocupado com coisas mais sérias. O apóstolo Josué fala uma coisa que é batata: quem não trabalha dá trabalho. Quem não trabalha dá trabalho. Vocês podem ter certeza de uma coisa: uma pessoa, quando ela é levantada para qualquer cargo dentro da igreja, tem sempre alguma pessoa que vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas por que não é eu? Por que não foi eu? Sempre. Agora, uma coisa eu falo. Uma vez o apóstolo Josué me falou isso, a gente estava conversando, e ele estava me discipulando, e ele pegou e virou para mim e falou assim: olha, a igreja que você é o apóstolo, você é autoridade lá dentro dessa igreja. Você é autoridade, como eu sou aqui em Orizânia, como Wagner em Alfenas. Você conhece as ovelhas que você tem. O Espírito Santo vai te dar o direcionamento para levantar aqueles que serão levantados. Porém, qualquer pessoa que desrespeita a autoridade que você tem, ela é rebelde. E rebelde a gente tem que tratar como rebelde. Rebelde você não trata dando pão de ló para ela, não. Rebelde a gente tem que tratar como rebelde. Porque o rebelde, ele se levanta contra um aqui, ele se levanta contra o outro ali. Vem um pastor de fora, ele senta com ele lá, começa a contar o que acontece dentro da igreja. Em vez de contar as bênçãos, conta aonde que o apóstolo errou. Pergunta se aquela palavra que o apóstolo pregou é uma palavra que pode ter vindo do inimigo. Ele mesmo começa a questionar a igreja. E aí o que acontece? A igreja fecha. Porque ele consegue. Eu sei de um lugar que aconteceu um fato assim, que chegaram para destituir o pastor por algumas coisas erradas que ele andou fazendo aí. Ele arrastou 70% da igreja. Saiu com ele na hora. Saiu na hora com ele assim, ó. Só que depois foram voltando. Por quê? Porque viram que o pastor estava errado. Uma coisa, irmãos, é você errar involuntariamente. Outra coisa é você errar sabendo que você está errando. Errar involuntariamente, né? Talvez aconteça alguma coisa, sei lá, você fala alguma coisa, escapou de alguma coisa aqui e tal, mas agora você pecar, não, hoje eu vou para o culto para fazer isso. E aí tem muita gente que usa isso aqui para desabafo próprio, para desaguar a mágoa dos outros. E aí ele não está pregando no Espírito, não, irmão. Ele está pregando na carne. E aquela mensagem não vai trazer fruto nenhum, a não ser sem sentimento de frustração da parte da igreja, da parte daquela pessoa que foi atingida. E aí não tem fruto nenhum. Não tem fruto nenhum, porque não foi uma palavra vinda do Espírito Santo, foi uma palavra vinda da sua emoção. E nós precisamos entender que a nossa emoção, ela não pode sobrepor a nossa razão. Quando nós estamos falando em línguas estranhas e tal, ou o Senhor nos usa em profecia e tal, eu não tenho amnésia, não.
Eu posso não lembrar de tudo que o Senhor usou para falar, mas eu estou consciente, porque o Espírito Santo ele está agindo aqui, ó, na mente. Por isso que a palavra fala que nós devemos viver em novidade de vida e pela renovação da nossa mente. Quando o crente não renova a mente, ele vira o quê? Religioso. Quando ele não renova a mente, ele vira religioso. Aí o pastor não pode usar óculos escuros, o irmão Maciel não pode usar uma bermuda, o Léo não pode usar uma camiseta, tá dentro de casa, se tiver de pijama, não pode, claro que você não, né? E tal, mas tá dentro de casa, não pode usar um pijama, até meia-noite tá lá o Léo de terno e gravata, porque o pastor vai lá na casa dele, meia-noite, falta de senso. Meia-noite, tô com as pernas esticadas há muito tempo, e tal. Então as pessoas têm que entender isso, mas o que mais nos diz a respeito aqui, é que nós, independente da situação que for, não abandonemos os nossos filhos. Teu filho pode estar desviado, teu filho pode estar afastado, teu filho pode estar longe de você, mas os teus joelhos dobrados e a tua oração chega aonde ele está. Chega aonde o Pai está. Talvez você pense assim, nossa, meus filhos estão tão longe, não sei nem onde eles estão. Mas acontece que tem um detalhe. Muito vale a oração do justo em seus efeitos. E tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Quantos comigo aí? Se você ama o Senhor, você pode ter certeza que a tua oração está sendo ouvida e os seus estão sendo guardados. E o Senhor vai dar até a última oportunidade. Agora, se Ele vai aceitar a oportunidade, é outros 500. Então faça a sua parte, continue orando, continue buscando, continue apresentando, continue falando, ó Deus, está aqui, eu estou na tua casa, meus filhos estão na tua casa, mas está faltando esse aqui que ainda não tomou uma tenência. É que a gente ora para os nossos filhos pedindo assim, ó Deus, tem misericórdia do meu filho, porque o meu filho está nessa situação e tal. Ô Pai, não deixa ele desse jeito não. Quando na verdade às vezes nós precisávamos orar assim, Pai, dá uma experiência para o meu filho com o Senhor, de forma que ele nunca mais na vida ele esqueça que foi o Senhor que fez isso, e traga ele para os teus caminhos. Mas eu não oro para Deus trazer meus filhos de qualquer jeito não. Eu não quero que meus filhos voltem quebrados, machucados, paraplégicos, com um tiro na cabeça, vegetando. Eu não quero. Porque eu quero filho para trabalhar comigo na obra. Eu quero um filho para ser companheiro meu de ministério, para trabalhar comigo na obra, para ser missionário, para ser profeta. Eu não oro assim não, mano. Eu peço a Deus que dê a ele uma experiência como já me deu várias. Como me deu várias experiências, até experiências de quase morte, para eu entender que sem ele eu não sou nada. E aí eu aprendi. Aí eu realmente vi que eu não era o bom de cela igual eu achava que eu era não. E hoje eu fico vendo quantos pais que fazem aquela oração michuruca de 2 minutos, anjinho da guarda, meu bom amiguinho, guiar-me sempre ao bom caminho. Só isso e mais nada. Abençoa o fulano, abençoa o ciclano. Teu filho está desviado. Você está pedindo para Deus abençoar teu filho que está desviado. Não, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Pai, ouve a oração desse pai aqui. A tua palavra diz que o Senhor é bom. Ouve a oração dessa mãe aqui, Pai. Meu filho está desviado, está lá no mundão, está bebendo, está prostituindo. Ele vai morrer no mundo, Pai. Mas o Senhor falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a gente tem que começar a mudar o centro da nossa oração. A gente tem que começar a nomear problemas, irmãos. Deus gosta que a gente nomeie problemas. Eu estou com problema com meu filho, Senhor, eu estou com problema com meu filho nessa área aqui.
Fala a área que é, ué. Meu filho é drogado, meu filho está na maconha, meu filho está na prostituição, meu filho está desse jeito. Para de passar a mão um pouco na cabeça e nomeia para Deus qual é o problema. Ó Deus, ele está nessa situação, tira ele disso, Pai. Afasta essas memórias da cabeça dele, se deslumbre com o mundo. Tira ele dessa situação. Ó Deus, só o Senhor que pode fazer isso. Ele já não me ouve mais. Ele já não me ouve mais. Mas eu estou ali na tua casa todos os dias orando para ele. Começa a nomear para você ver se você não vai ter resultado. A mesma coisa é quando você vai orar pedindo perdão a Deus. Deus não quer saber de você ficar falando assim: Deus, perdoa meus pecados. Não, Deus quer falar o seguinte: ó, Deus, eu estou no pecado da prostituição e eu não estou conseguindo sair fora desse negócio. Me tira disso, Pai, tira isso de mim. Ó Deus, eu vejo pornografia no celular, tira isso de mim, limpa os meus olhos. Ó Pai, eu tenho mania de falar mentira, tira isso de mim, porque quem é mentiroso é o filho do diabo. Você tem que nomear o pecado. A Bíblia fala que nós devemos confessar uns aos outros, mas se você não tem coragem, então confessa para Deus, poxa. Quando você era católico, você não ia lá no padre, não ajoelhava, não confessava tudo para ele lá? Confessa para o Pai. Confessa para o Pai. Chega lá e fala: Pai, eu estou assim, assim, assado. Eu estou pecando nisso e não estou conseguindo me livrar. Me cura, me livra. E aí você vai ver Deus agir. Mas na hora que Deus começar a agir, não tira o corpo fora não, aguenta a lambada. Não envergonha Deus não. Se você pedir para ser mudado, para ser moldado, na hora que ele começar a te moldar vai doer. Então você não envergonha Deus não. Se você pediu, aguenta o tranco. É igual a Lara pregou aqui há um tempo atrás: sustento que você ora. Sustento que você ora. Ó, Pai, eu pedi. Então eu vou aguentar passar. Eu vou passar em nome de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus não vai deixar você de ser sustentado, mas Deus também não vai livrar suas costas do chicote também não. Quando você pedir para Deus com sinceridade de coração: Pai, me muda, Pai, me molda, Ele vai fazer isso. Mas não fica depois falando: ai Deus, não estou aguentando, ai Deus, eu não estou aguentando, por favor Deus, tem misericórdia de mim, eu não estou suportando. Deus não faz ninguém passar por uma prova ou carregar algo maior do que ele aguenta. Deus não vai te dar um peso aí para você carregar não, irmãos, porque ele fala que o jugo dele é suave e leve. Agora você tem que estar disposto a renunciar. O problema é que o peso da renúncia é que vai vir sobre você, porque renunciar não é fácil, renunciar é difícil, mas é aí que você vence o diabo. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você, irmãos, tem problema que você não está conseguindo sozinho, então você pega e começa a pedir ajuda, e a ajuda maior, ela vem através do Espírito Santo. Jesus já cumpriu o papel dele naquela cruz. Deus cumpriu o papel dele enviando Jesus, nos fazendo a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te deu o Espírito que está em você. Agora cabe a você cuidar do templo do Espírito Santo. Cabe a você cuidar do templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, você anda pelo Espírito, você não anda por vistas. E tem muita gente caindo em buraco aí porque está andando por vistas. Andamos pelo Espírito.
Aquele filho pródigo, quando a mente dele abriu, o primeiro lugar que ele lembrou, pequei contra os céus, ou seja, ele lembrou de Deus. Pequei contra os céus, pequei contra o Deus que o meu pai me ensinou a respeitar. E pequei contra o meu pai nessa terra. Eu não sou digno de voltar nem para casa do meu pai, que ele me aceite lá como filho. Mas eu vou voltar para lá, que se ele me tratar como empregado, é melhor do que ficar aqui misturado com esses porcos. Quem entendeu a mensagem nessa noite? Aleluia. E nós vamos até aqui nessa noite, e que Deus possa trazer essa revelação para você, que essa mensagem do filho pródigo, você pode pregar ela uma semana direto, cada vez você vai aprender algo novo nela. E hoje você está aprendendo, não desista dos seus, mas aprenda a orar pelos seus. Não fica fazendo essas orações meia boca aí, de vã repetição todo dia, ai Deus, ai não. Começa a colocar peso nessa sua oração. Ai, apóstolo, que peso. Começa a colocar as palavras certas nos lugares certos. A Bíblia fala que nós não sabemos orar, mas quando você está pedindo uma coisa, todo pai, quando o filho pede com jeito, o pai concede. Deus não é diferente. Deus é pai, só que ele sabe o momento certo de agir. Nós, como pais terrenos, que não sabemos o horário de falar não para os nossos filhos. Então hoje você aprendeu a falar não. Hoje você aprendeu que na hora da sua oração você nomeia problemas. Você não joga problema para debaixo do tapete, se vira, Deus. Igual já fizeram comigo aqui um tanto de vezes. Chegou com uma pedra de concreto desse tamanho, mata no peito aí e resolve, apóstolo. Não é assim não. Tem coisa que não cabe a mim resolver não. Tem coisa que cabe a polícia resolver. Tem coisa que cabe o médico resolver. A irmã Antônia, vamos supor que a irmã Antônia toma remédio de pressão. Eu vou falar para a irmã Antônia não tomar? Para a irmã Antônia morrer, dar um infarto nela aí. Aí o irmão Zé me odiar pro resto da vida, porque eu falei que era para a irmã Antônia. Se o Espírito Santo não falar claramente no meu ouvido aqui, eu não faço um troço desse nunca. E tá cheio de gente aí fazendo isso. Aqui nós não estamos para isso. Aqui ou nós vamos debaixo da direção do Espírito Santo, ou preferimos ficar calado. Amém? Glória a Deus. Assim nós encerramos a ministração dessa noite. Ô Léo, pode tirar o comigo. Para você que nos acompanhou aí e vai ver essa mensagem depois no Facebook do Leonardo, que Deus te abençoe. Nós somos aqui da comunidade evangélica cristã Fonte de Água Viva em Botelhos. Você está convidado a estar conosco aqui na sexta-feira às 19h30, na célula no sábado às 19h30 e no domingo às 18h30. Deus abençoe a sua vida e todos os amigos do Leonardo aí nas mídias sociais. E para você, meu amado irmão, que está conosco aqui na igreja, eu quero dizer para você que grande é a bênção que o Senhor tem para nós. Sexta-feira será o último elo, o último dia do propósito de cura, libertação e salvação. Eu quero dizer para você que eu tenho certeza que teve pessoas que foram libertas aqui. Eu tenho certeza que aconteceu situações aqui que levaram pessoas a pensar, que levaram pessoas a ter consciência de determinadas coisas. Tenho certeza que aconteceu isso. E eu tenho certeza que nós vamos ter testemunhos mais para frente para contar. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.